e para a honra do nome do Senhor. Amém? 1 Reis, capítulo 19, verso de número 8. Não, verso de número 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como um deles. O que vendo Elias, levantou-se para escapar com vida, e se foi a Bezeba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo do zimbro. Repita comigo, diga: deitou e dormiu debaixo do zimbro. Senta adorando. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. O texto que nós lemos é bastante conhecido e trata-se, a saber, acerca de Elias, o tisbita, da cidade de Tisbé. O que eu acho lindo no ministério deste homem é que o texto diz que Elias, ele vai ser levantado por Deus, ele vai ser escolhido por Deus em um momento de crise espiritual que Israel estava vivendo. Perceba que o rei da época, o rei era direcionado para direcionar a sua nação, porém Acabe, ele faz tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A Bíblia diz que ele casa com uma mulher por nome Jezabel para irritar ao Senhor. Tudo que este homem está fazendo é para irritar ao Senhor. A Bíblia diz desta forma, e o texto sagrado diz que é nesse cenário aqui que Deus levanta Elias, o tisbita, da cidade de Tisbé. Parece que eu vejo Elias em uma cidade pequena, em uma cidade pacata, quando de repente ele ouve a voz de Deus, dando direcionamento para ele ir profetizar perante o rei de Israel. Eu tenho certeza que Elias, no início do seu ministério, ele profetizava mais ou menos assim: assim diz o Senhor. Eu tenho certeza que Deus cumpria as suas profecias na face da terra. Elias, ele vai profetizar diante de Acabe. Perceba que esse cenário aqui, Acabe, ele está adorando pelo menos a duas divindades daquela época inserida neste contexto, Baal e Azera. Eles acreditavam que Baal mandava chuva, eles criam que Azera era a deusa da fertilidade. Eles estão entendendo que a chuva cai por causa de Baal. Eles estão entendendo que o reinado está próspero por causa de Azera. Elias chega nesse cenário e libera uma profecia dizendo: não vai cair uma gota de água e nem orvalho sobre a face da terra, segundo a minha palavra. Sabe o que eu acho interessante? Que nesta época aqui, alguém, para ser reconhecido como profeta, não era necessário passar o dia no monte
fazendo live da revelação. Não, para ser considerado profeta, a profecia na sua boca deveria ser cumprida. Só era considerado profeta quando a profecia de fato se cumpria. Perceba que ele vai profetizar diante de 850 profetas de Baal e Azera, que profetizavam dia após dia, dizendo: Acabe, pode continuar do jeito que está, porque o seu reinado vai ser próspero, a sua vida vai ser bênção. De repente chega um profeta que ninguém sabe de onde ele veio, ninguém conhecia Elias neste cenário, porém Elias libera a palavra profética dizendo: não vai cair uma gota de água e não vai cair orvalho sobre a face da terra. O que eu acho interessante é que Elias profetiza na terra e Deus se revela no céu, fechando o céu. Parece que eu vejo os profetas de Baal, os profetas de Azera dizendo: Acabe, fica tranquilo, porque esse profeta aí, a gente não sabe nem de que buraco ele saiu. Este profeta aí deve ser apenas fogo de palha. Mas sabe o que eu acho interessante? É que passa o primeiro ano, passa o segundo ano, passa o terceiro ano, e já se faz 3 anos e 6 meses e não cai uma gota de água e nem orvalho sobre a face da terra. Sabe o que eu quero que você entenda aqui nesta noite? Porque existe muitas pessoas por aí frustradas que está dizendo: Deus falou e Deus não cumpriu. Meu querido, quando Deus fala, Deus cumpre. A palavra de Deus não volta vazia. Ele mesmo disse em sua palavra: não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Deus falou, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. Eu vou liberar uma palavra profética aqui nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: a minha palavra está de pé ao teu respeito, diz o Senhor. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: a palavra de Deus, ela se cumpre. Elias profetiza na terra e Deus fecha o céu. É nesse cenário aqui que a Bíblia Sagrada diz que, por causa da profecia, o texto diz que uma nação inteira agora está querendo arrancar a cabeça do Elias. O texto sagrado diz que Deus dá um direcionamento para ele. Pastor, qual é o direcionamento? Deus olha para Elias e diz: olha, vai e se esconde no Querite. Perceba que após uma mensagem, ninguém chamou Elias para a melhor churrascaria da cidade, não. Ninguém convidou Elias para jantar em casa também, não. Após uma palavra profética, tem uma geração inteira querendo arrancar a cabeça do profeta. Aí Deus olha para ele e diz: Elias, fica tranquilo, vai para o Querite, porque eu vou te guardar. A Bíblia diz que Elias vai para o Querite. Uma vez que ele está escondido, irmão, parece que eu vejo Elias olhando para frente, parece que eu vejo Elias olhando para trás, parece que eu vejo Elias olhando para o lado, olhando para o outro e não vê solução. Quem sabe eu estou pregando para pessoas que estão dessa forma, está olhando para o lado, está olhando para o outro e parece que não tem solução. Mas o grandão está na casa e vai fazer um convite para você nesta noite. Pastor Daniel Alves, qual é o convite? Experimenta olhar para cima, experimenta olhar para o alto, porque o teu socorro, ele não vem dos homens, o teu socorro, ele não vem da terra, mas o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem é que não se lembra do salmista Davi? Davi está salmodiando e diz: eu olho para o monte. Monte aqui, sabe o que significa? Monte aqui
aqui é aquele telefone que você liga e do outro lado alguém atende e diz: fica tranquilo, porque está tudo resolvido. Monte aqui é aquela porta que você bate, alguém abre e diz: pode entrar, porque está tudo resolvido. Só que Davi está olhando e está dizendo: eu olho para o monte, não vejo socorro. Ele mesmo responde: o meu socorro não vem de monte, mas o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja certa. O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque tem providência descendo. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo, viu? Porque tem providência de Deus descendo aqui dentro desta casa. Eu não sei de onde vai vir, mas o grandão está presente nesta reunião e está dizendo: está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Deixa eu ver se tem alguém que pega. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: está descendo. O texto diz que Elias está escondido. Quando de repente ele olha para cima, e quando ele olha para cima, o que é que ele vê? Um corvo trazendo pão e trazendo carne. O corvo aqui, o corvo não é da família do urubu. O urubu, irmão, só come carniça. Se fosse um urubu, era normal o urubu não tocar na carne e nem no pão. Porque o urubu não come carne fresca e não come pão. O urubu come carniça. Quem está levando aqui é o corvo. O corvo, ele se alimenta de carniça e ele se alimenta de carne fresca. A pergunta é: por que o corvo não come o pão e a carne? Porque o pão e a carne têm dono. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém toma, ninguém rouba, ninguém pega. Segundo, o corvo era tido como um animal espiritual. O corvo aqui era tido como um animal de agouro. A presença do corvo é como se ele tivesse vindo do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, para levar Elias para o mundo dos mortos. Animal de agouro. Os mais velhos vão entender isso. Antigamente, quando uma coruja posava em um determinado lugar e começava a dar aquele grito, alguém já tinha como um animal de agouro. Está agorando alguém. Alguém vai morrer por aqui. A presença do corvo era tido como um animal de agouro. Agora pensa comigo. Elias está ameaçado por uma cidade inteira. O rei já decretou: é para arrancar a cabeça do profeta. Elias está escondido com medo de morrer. De repente chega o corvo, o animal do agouro. Só que o corvo tem uma mensagem, porque o corvo está trazendo pão e o corvo está trazendo carne. Pastor Daniel, qual é a mensagem do corvo? Parece que eu vejo o corvo olhando para Elias e dizendo: Elias, ninguém te mata, ninguém te fere, ninguém te mata, ninguém te fere. Eu vou liberar isso aqui, irmão. Deus está presente nesta reunião e está dizendo: nem os agoradores poderão te parar, diz o Senhor. O grandão está na casa e está dizendo: toda a bruxaria está caindo por terra, toda a palavra ao contrário está caindo por terra, toda a palavra maldita está caindo por terra. Contra a igreja do Senhor não vale encantamento. Contra a igreja do Senhor não vale encantamento. A bruxaria está sendo quebrada. Maia, céu é que minaia. Urabacalamaia, céu é que minaia.
Ele está presente nesta reunião. Está dizendo: eu estou desfazendo todo embaraço. 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 Olha Deus quebrando todo o embaraço nesta noite. Olha todo embaraço sendo quebrado. Sendo quebrado, sendo quebrado. Por quê, pastor Daniel? Porque maior é o nome de Jesus. Maior é o nome de Jesus. Maior é o nome dele. O nome de Jesus é maior. Elias está no querite. Ele está escondido. Sabe o que significa querite, irmão? Cortar e colocar no tamanho certo. Eu disse que Elias está em Tisbé, cidade pequena, cidade pacata. Sabe como Elias profetiza lá em Tisbé? Assim diz o Senhor. Elias sai de Tisbé, cidade pequena, cidade pacata, vai para o palácio. Sabe como Elias profetiza? Segundo a minha palavra. Aí Deus pega Elias e manda para o querite, que significa cortar e colocar no tamanho certo. Sabe que Deus está dizendo? Eu não quero profeta grandão. Eu não quero profeta que se acha a última Coca-Cola do deserto. Eu não quero profeta que empinou o nariz. Eu não quero profeta soberbo. De contrapartida, Deus está olhando para Elias e está dizendo: eu também não quero aquele profeta que fica coitadinho de mim, tadinho de mim, se menosprezando. Ele olha e diz: eu quero profeta do tamanho certo, do tamanho certo, do tamanho certo. Eu vou liberar esta profecia. O grandão está na casa e está dizendo: você vai ficar do tamanho de Deus, do tamanho de Deus. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, para os irmãos não ficar com raiva de mim. Então quem vai falar é você. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus vai te mandar para o querite, porque você vai ficar do tamanho de Deus. Tu vai ficar do tamanho que Deus quer que você fique. Nem grandão e nem pequenininho. Do tamanho de Deus. Tem alguém que pega o poder dessa palavra? O texto diz que Elias fica no querite. Ele fica escondido. Deus manda o corvo. O corvo traz pão, o corvo traz água. O corvo traz pão, traz carne. A Bíblia Sagrada diz que ele fica nesse cenário aqui até o momento que o ribeiro se seca. Quando eu olho para esse ribeiro aqui, irmãos, se parece com alguém. Pergunta: pastor, quem? Você. Eu e você somos como o querite, como o ribeiro do querite, porque a Bíblia diz que não tem chuva, o ribeiro se seca. Assim é a minha vida e a tua vida. Se a chuva de Deus não descer, a gente se seca. Se a chuva de Deus não descer, a gente vai ser como uma vasilha que só faz barulho. Mas eu quero ser boca de Deus e dizer que tem uma chuva descendo sobre este lugar, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus vai te molhar. O ribeiro se seca. A Bíblia diz que Deus manda Elias ir para Sarepta. Você conhece a história, irmão? Lá Deus diz assim: ó, vai Elias, porque lá eu vou cuidar de ti. O interessante é que quem vai cuidar de Elias é uma viúva. E na Bíblia Sagrada diz que o sacerdote daquela época deveria cuidar do órfão e da viúva. Deus vai na contramão da lógica. Olha para Elias e diz: vai, porque eu já tenho preparado uma viúva para cuidar de ti. Quando Elias chega, a Bíblia diz que a viúva estava catando cavaco. A Bíblia diz que Elias pede um pouquinho de água para ela. Ela diz: eu vou buscar água. Ele diz: aproveita e traz um bolo pequeno também. Aí ela olha para Elias e diz: vive o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem. Eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo pequeno, aleluia, para mim e para o meu filho. A gente vai comer e depois a gente vai morrer. Só que Elias olha para aquela
aquela mulher com tanta autoridade e diz: faz o bolo primeiro para mim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha como o querido funcionou. Elias voltou a profetizar como profetizava antigamente. Ele olha e diz: assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija vai faltar, até o dia que Deus vai mandar chuva sobre a face da terra. Eu não sei, mas eu vou profetizar. Quem sabe entrou alguém aqui nesta noite catando cavaco, não sabe nem o que vai fazer para pagar as dívidas da manhã, mas assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija vai faltar, porque Deus vai entrar com multiplicação. Deixa eu ver se alguém pega. O texto sagrado diz, irmão, que Deus providencia tudo na casa daquela viúva. Elias, por sua vez, agora ele faz um desafio. E nesse desafio, quando ele percebe que o povo está cocheando em dois pensamentos, ele olha para aquela nação e diz: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva Baal. Porém, se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. E o texto diz que Elias faz um desafio. Você conhece o desafio? O desafio de Elias é: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. A Bíblia diz que eles preparam tudo. Está tudo preparado. Elias dá oportunidade para os profetas de Baal, os profetas de Azera. Por quê? Porque Elias olha para eles e diz: vós sois muito, então vocês vão apresentar o sacrifício primeiro. A Bíblia diz que eles pegam o novilho, eles preparam o novilho e começam a clamar a Baal. Baal, 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 Baal. E a Bíblia Sagrada diz que está dando quase meio-dia e nada acontece. Elias começa a zombar deles dizendo: clama mais alto, porque ele é um Deus. Possa ser que ele esteja dormindo, possa ser que ele esteja viajando. E a Bíblia diz que eles clamam e nada acontece. Aí chega a vez do Elias. Elias manda encharcar o altar de água. A Bíblia Sagrada diz que Elias prepara o novilho, mas antes que Elias faça a oração, o texto sagrado diz que Elias começa a restaurar o altar que estava quebrado. Às vezes a gente chega num lugar como esse e quer que a presença de Deus desça como fogo na nossa vida. A gente quer sentir a presença do Eterno, a gente quer sair deste lugar arrebatado pela presença do Todo-Poderoso. Mas eu vim aqui dar um conselho para alguém: altar quebrado não desce fogo, altar quebrado a presença de Deus não desce. Elias sabia disso tão bem que a primeira coisa que Elias vai fazer é restaurar o altar que estava quebrado. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que entra ano e sai ano, ele não sente a presença de Deus. Entra mês e sai mês, ele não sente a presença de Deus. O grandão está na casa e está dizendo: restaura o altar da tua vida, restaura o altar da tua casa, restaura o altar do teu ministério, porque eu quero descer com a minha presença. A Bíblia diz que Elias restaura o altar. Quando Elias restaura o altar, irmão, ele faz uma oração muito simples. E olha que o querido surgiu o efeito de Elias, porque diante de Acabe ele disse: segundo a minha palavra. Só que Elias agora vai falar com Deus diante daquele sacrifício e dizer: Senhor, para que todos saibam que Tu é o meu Deus e eu sou o teu servo, desça fogo sobre este altar. E a Bíblia diz que quando Elias fecha a boca, Deus desceu sobre aquele holocausto como uma chama de fogo. Ele consumiu o holocausto, ele consumiu as
pedra, ele consumiu a água. Quando o povo viu aquilo, começou a gritar em alto e bom som, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu vou liberar isso aqui. O grandão está na casa e está dizendo: quando alguém vê o meu fogo sobre a tua vida, vai glorificar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. O monte do Carmelo foi algo extraordinário na vida do Elias. A Bíblia diz que Elias dá uma ordem para o povo, porque o povo agora está crente. O povo agora está cheio da presença de Deus. Elias libera uma palavra: vão lá e lance mão de todos os profetas de Baal e todos os profetas de Azera. E o texto diz que ele matou todos a fio da espada. Não sobrou ninguém. Aí o texto sagrado diz que Acabe vai saber, aonde nós lemos, a Jezabel, tudo quanto Elias fez com os profetas de Baal e com os profetas de Azera. Quando a mensagem chega em Jezabel, Jezabel agora envia um mensageiro a Elias. E a mensagem é a seguinte: me faça os deuses e outro tanto, se amanhã, Elias, eu não arrancar a tua cabeça, ou eu fazer como tu fizeste com todos os profetas. Perceba, irmãos, que Elias é conhecido como profeta do fogo. Elias é conhecido como profeta que abre céu. Elias é conhecido como profeta que ora e Deus ressuscita. Porém, Elias recebe uma mensagem, e o texto sagrado diz que Elias agora vai para o deserto. Por que, pastor? Diz o texto que Elias está tentando escapar com vida. A pergunta é: que mensagem foi essa que fez Elias desistir de tudo? Que mensagem foi essa que fez Elias chutar o pau da barraca? Que mensagem foi essa que fez Elias desistir da sua chamada ministerial? A mensagem colocou medo no profeta. A mensagem colocou o profeta para baixo. A mensagem deixou o profeta desanimado. Quer saber da verdade? Existem algumas mensagens que, quando ela chega até o nosso coração, nos deixa para baixo, nos deixa triste, nos deixa cabisbaixo. E é isso que vai acontecer com Elias. A Bíblia diz que Elias olha para o seu moço e diz assim: ó, fica-te aqui, porque eu quero ficar sozinho. À luz desse texto aqui, irmãos, Elias, ele está apontando para um estado de uma pessoa depressiva. Eu não estou dizendo que Elias estava com depressão. Eu estou dizendo que os sintomas que Elias está sentindo. Por quê, pastor? Porque o primeiro sintoma de uma pessoa depressiva é querer ficar sozinha. Elias tem um servo que deita água na sua mão. Aí ele olha e diz: fica-te aqui, eu quero ficar sozinho. E na verdade, irmão, ninguém quer ficar só. Ninguém quer ficar só. Ninguém quer ficar só. Elias olha e diz: fica-te aqui. Ele vai caminho de um dia no deserto. Olha só o sintoma que esse Elias está sentindo. Ele exclama e diz: Senhor, já basta, porque eu não sou melhor do que meus pais. Olha, mais um sintoma de uma pessoa depressiva. Complexo de inferioridade. Elias está olhando para trás e está dizendo: eu não sou melhor do que nenhum que veio antes de mim. O texto sagrado diz que Elias fala com Deus e diz: já basta. Mais um sinal
de uma pessoa depressiva. Sabe por quê? Porque a depressão faz com que alguém queira deixar de fazer aquilo que ela mais ama. E o que Elias amava fazer? Profetizar, pregar. Só que Elias está dizendo: já basta, Senhor, está tudo acabado. Elias chega no maior grau de uma pessoa depressiva. Pastor, qual? Desejo de morte. Ele está debaixo do pé de zimbro e diz: Senhor, tira a minha vida. O profeta quer morrer. A pergunta é, irmão, o que fazer com um profeta desse? O que fazer com um homem desse? Que agorinha estava sendo ovacionado por todo Israel, conhecido como o profeta do fogo, conhecido como o profeta que abre céu, conhecido como o homem de Deus que ora e o morto ressuscita, mas agora está debaixo de um pé de zimbro, desejando a morte. Parece que eu vejo alguém olhando e dizendo: esse aí eu sabia, era apenas fogo de palha. Olha lá como é que ele está, debaixo do pé de zimbro e pedindo no seu ânimo a morte. Esse aí eu sabia que ele não ia muito longe. Esse aí eu sabia que ele não ia chegar a lugar nenhum. Sabe qual é o problema de muita gente? É olhar para o nosso pior momento da nossa vida e querer nos medir para o pior momento que nós estamos vivendo. Mas eu vim aqui debaixo da ordem de Deus, da autoridade de Deus, dizer para alguém que esse zimbro não define quem é você na presença de Deus. Eu vim aqui nesta noite porque quem sabe eu estou pregando para alguém que está vivendo o pior momento da sua vida, e alguém está querendo definir você por causa deste momento difícil. O grandão está na casa e está dizendo: este momento difícil, esta fase não define quem é você na minha presença. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: esse momento difícil, diga esse momento de crise, diga esse momento de caos, não define quem é você na presença de Deus. Deixa falar o que quiserem falar, deixa dizer o que quiserem dizer, tem problema não. O grandão está na casa e está dizendo: esse pé de zimbro não define quem é você na minha presença. Ele está debaixo do zimbro. Aí o texto sagrado diz, está bem aí, irmão? E o Senhor tocou. E o Senhor tocou. E o Senhor tocou. Ele não empurrou. O texto diz que ele tocou. Tu te lembra de uma mulher, 12 anos com fluxo de sangue, saiu do lugar onde ficavam as mulheres impuras, dizendo: se eu tão somente tocar na orla da sua vestimenta, eu serei purificada. Ela toca e é purificada. De contrapartida, Jesus está descendo do monte, tem um homem coberto de lepra. Ele olha para Jesus e diz: bom mestre, se tu quiseres, tu pode me purificar. Aí Jesus olha e diz: eu quero. Estende a mão e toca no leproso, e o leproso foi purificado. A mulher toca, é purificada. Jesus toca, é purificado. Elias está debaixo do pé de zimbro, querendo a morte. Deus não vai empurrar o profeta, Deus não vai julgar o profeta, Deus não vai tocar, apontar o profeta.
mas a Bíblia diz que Deus tocou, que Deus tocou, que Deus tocou. Quem é que não se lembra de Isaías? A Bíblia diz que Isaías está com medo de morrer, mas o anjo tocou ele, o anjo tocou ele, e todo o seu pecado foi purificado. Eu vou liberar uma palavra profética aqui nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: olha o meu toque aí em você agora, ó. Olha o meu toque aí em você agora, ó. Olha o toque de Deus. É só na vida de quem crê. Joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e está dizendo: olha, eu te tocando nesta noite. Eu te toco e arranco a depressão. Eu te toco e arranco a ansiedade. Eu te toco e arranco a impureza. Eu te toco e te purifico. Eu te toco e te liberto. Eu te toco e te curo. Eu te toco e te levanto. Eu te toco, te ajudo. Quem pega o poder o texto diz que o Senhor tocou nele. O Senhor tocou em Elias. Eu vou profetizar nessa noite. O Senhor está tocando em você nessa noite. O Senhor está tocando na tua vida ministerial nessa noite. O Senhor está tocando na tua vida financeira nessa noite. O Senhor está tocando na tua vida sentimental nessa noite. O Senhor está tocando nessa enfermidade e está colocando essa enfermidade para bater em retirada nessa noite. Ele toca. Quando ele toca, ele dá uma ordem para Elias: levanta. Ele toca e dá uma ordem: levanta. Eu não sei qual foi a mensagem que você ouviu. Eu não sei qual foi a palavra maldita que você ouviu. Eu não sei qual foi a palavra de maldição que você ouviu. Mas o grandão está te tocando nesta noite e está te dando uma ordem: se coloca de pé na minha presença. A ordem dele é: levanta. Levanta e come. Quando Elias olhou para o lado, ele viu na sua cabeceira um pão cozido sobre a brasa. Um pão cozido sobre a brasa. A pergunta é: por que não um pão assado? O texto está dizendo que é um pão cozido. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de comprar um pão que por fora ele estava bem bonito, mas por dentro estava cru. Porque o fogo queimou por fora, porém o fogo não queimou por dentro. Quando Deus apresenta para Elias um pão cozido na brasa, é Deus dizendo mais ou menos assim: Elias, o meu fogo não vai te queimar primeiro por fora, mas o meu fogo vai
queimar primeiro por dentro. Não vai ser por fora, não vai ser por fora, mas vai ser por dentro. Porque não adianta, irmão, eu se vestir como crente, ter cara de crente, andar como crente, mas por dentro ser alguém impuro que não glorifica a Deus. O grandão está na casa e está dizendo: antes de eu fazer a obra por fora, eu vou fazer por dentro. Eu vou fazer por dentro. Eu vou fazer por dentro. Por isso que o pão é cozido na brasa. Por quê? Primeiro ele cozinhou. A obra foi feita por dentro. Depois o pão foi assado por fora. É uma botija de água. Aí Deus libera uma palavra dizendo: levanta e come, porque muito grande será o caminho. Perceba que o Elias está bem assim, ó. Já basta, Senhor. Eu não sou melhor do que meus pais, Senhor. Tira logo a minha vida, Senhor. Mas o Senhor desce, toca no profeta, dá uma palavra de ordem para ele se levantar. O texto diz que a ordem é para ele comer, para ele se alimentar bem, porque grande será o caminho. Aí o texto sagrado diz que com a força dessa comida aqui, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Eu vou liberar isso aqui na vida de alguém. O grandão está na casa e está dizendo: o pão que eu estou te dando para você comer aqui nesta noite vai fazer você andar. A tua casa vai andar, o teu ministério vai andar, a tua vida ministerial vai andar, a tua vida sentimental vai andar, a tua vida financeira vai andar. O grandão está na casa e está dizendo: come desse pão, come desse pão, come desse pão, come. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo.